Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Boa noite, irmãos e irmãs. Que Deus abençoe a todos. Não sei se alguém ficou com alguma pergunta da aula passada, que a gente falou sobre a oração, a importância da oração, que a gente falou na aula passada, na escola da Al-Malikiyya. Se alguém tiver alguma pergunta, sinta-se à vontade. A gente está pelo Zoom, Instagram e o Facebook. Hoje a gente vai citar os atos, os elementos obrigatórios da oração. Ou seja, a Rukun, que é a coisa que é mais forte, se a gente fosse explicar, é aquilo que é o mais forte de alguma coisa. Isso é na parte linguística. E sem aquilo, essa coisa o que não tem nenhum apoio e nenhuma validade. Mas na religião a gente significa com Rukun, ou obrigatório, pilar, ou os elementos obrigatórios, aquilo se você deixar de fazer, a sua oração que é inválida. Tanto você deixando de fazer, se esquecendo, ou por querer. Isso que a gente vai ver. Ninguém focou uma pergunta? Então vamos começar. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala ashraf al-anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Louvor a Allah, que a paz de Deus esteja sobre o profeta Muhammad, seus familiares, seus companheiros. Amém. A gente viu na última aula sobre a importância da oração. O que significa oração no Islã? A gente viu que cada oração tem o seu horário. A gente viu que não pode rezar antes do horário. Tudo isso a gente citou na aula passada. Agora o autor, ele começa explicando sobre os atos obrigatórios. E os atos obrigatórios são 16. São 16 atos obrigatórios na oração. Isso que a gente vai falar hoje na aula. Mas tem alguns assuntos que a gente não falou sobre a escola. Antes de citar isso, até separei aqui. Por exemplo, a pessoa que abandona a oração. Pessoa que abandonou a oração. Qual que é a sentença dessa pessoa na escola? Ou seja, pessoa que não quer rezar, preguiçosa, negligente, não quer rezar. Essa pessoa dentro da escola, ela não é considerada incrédula. Ou seja, ela não é considerada que ela não é muçulmana. E sim, ela é considerada muçulmana, mas desobediente, está desobedecendo o mandamento de Deus Altíssimo, que é a oração. Esse é a sentença dela. Agora a gente vai trazer algumas evidências que provam isso, que ela não é uma pessoa incrédula. Quando a pessoa é incrédula, que não tem divergência, é quando a pessoa, como diz o Nawawi, quando a pessoa é o mustahil, que é aquela pessoa que fala, olha, a oração não é obrigatória. Deus Altíssimo não revelou, não ordenou o profeta ou a nação dele a orar. Essa oração não faz parte da religião. Essa oração não é obrigatória. Essa pessoa, por crer nisso, e sabendo que tem as evidências claras, explícitas, que mostram que a oração é obrigatória, são 99 derivações da oração no Alcorão. Falando sobre a oração, falando que ela é obrigatória, 99 vezes.
foi citada. Agora a pessoa que tem esse conhecimento, fora os ditos proféticos que foram citados, milhares de ditos proféticos citados falando sobre a oração. E a pessoa que nega tudo isso e fala não há oração, Deus não ordenou a oração. Essa pessoa não há dúvidas que ela o que não é considerada muçulmana. Renega a fé, porque renegou o que? Um mandamento de Deus. Não é que não cumpriu com o mandamento, não, ela renegou, ou seja, a palavra de Deus. Deus revelou na sua palavra, no Alcorão, a observação, o cumprir da oração, e ela o que? Renegou isso. Falou que Deus não revelou. Por ela desmentir a palavra de Deus, ela o que? Se torna incrédula. Agora a pessoa negligente, preguiçosa, essa pessoa que não renega, ela fala para ti, olha, a oração é obrigatória, eu sei as evidências, eu não nego isso, mas eu sou uma pessoa que sou preguiçosa, eu quero rezar e no final eu não rezo, me atraso, não sei o que, fica dando essas desculpas. Essa pessoa na escola, ela é o que? Desobediente, ela é muçulmana, mas ela é o que? Desobediente. Agora, quais são as evidências que eles tomaram para falar o que? Que a oração, ou que a pessoa que não orar, ela não é o que? Incrédula, essa pessoa. Eles têm várias evidências para isso. Primeiro, agora se a gente falar, a oração em si é um mandamento de Deus. Deus ordenou. Mas agora, para a gente entrar dentro do Islã, para a gente aderir ao Islã, a gente faz o que? A shahada, o testemunho de fé, pessoa que entra no Islã. E essa é a opinião também o que? Da Shafi'iyya. Eles também têm o que? Essa mesma opinião da escola. E o que é interessante, o que acontece com um diálogo que foi narrado o que? Pelo Subki. A gente sabe que as Subki são duas pessoas. Tem o pai e tem o filho. O filho, ele morreu em 771. O pai, 756. Que às vezes as pessoas não sabem diferenciar entre eles. O pai se chama o quê? Taqiyuddin. O pai é mais sábio que ele. E o filho, Tajuddin, que é o filho. Então, essa é a diferença entre os dois. E o filho também ele nasceu em 727, o filho. O pai nasceu em 683. Então, o pai dele é mais sábio do que ele também. E a maioria dos sábios que a gente escuta eram alunos do pai dele, Taqiyuddin. Só esse quem fala é o filho dele, que ele tem um livro, que ele compilou aquele livro para falar sobre os sábios da escola do Shafi'i. Ele compilou esse livro para falar sobre os grandes sábios, os virtuosos dessa escola. Como as outras escolas também têm livros que falam dos seguidores da escola, principalmente os sábios e as pessoas que escreveram livros, as pessoas que tinham aulas, que davam aulas, que ensinavam as pessoas, eles escrevem sobre essas pessoas. Que dia ela nasceu, que dia ela morreu, conta a biografia da pessoa. E ele narra aqui uma conversa, um debate entre o Shafi'i e o Ahmad. Ele narra nesse livro, falando que os dois fizeram um debate entre eles sobre a pessoa que abandonou a oração, pessoa que não reza, que não cumpre com esse mandamento. O Ahmad, a gente sabe que ele tem a opinião que essa pessoa não pertence ao Islã, de acordo com as evidências que ele tem. E o Shafi'i, ele tem, de acordo com as evidências que ele tem, fala que a pessoa ainda se torna muçulmana. Então, o Shafi'i, ele fala para o Ahmad Ahmad, o que você fala da pessoa que não cumpre com a oração? Ele sai do Islã ou ele ainda é muçulmano? Aí ele falou, Ahmad, ele não pertence ao Islã, a pessoa que não cumpre com a oração. Aí o Shafi'i fala para ele, tá bem, e como que ele faz para se converter, Ahmad? Agora, tu falou, a pessoa que não cumpre com a oração, não observa com a oração,
não faz mais parte do Islã. Mas agora, se ela quer fazer parte do Islã, quer aderir ao Islã, o que ela deve fazer? Aí o Ahmad fala, ele tem que fazer a shahada. E o testemunho que não há outra divindade digna de adoração a não ser Allah e que Muhammad é mensageiro de Deus. Falando isso, ela o que? Se torna muçulmana. Aí o chefe aí fala para ele, agora, ele nunca deixou essa palavra. Para te ordenar ele falar essa palavra, ele nunca deixou ela. Ele sempre continuava o que? Falando ela. Mesmo ele não rezando, ele sempre falava o que? A shahada. Ele não abandonou ela para ele falar ela novamente. Aí o Ahmad fala, então ele se converte rezando. Ou seja, para ele voltar para o Islã é só ele rezar. Aí o chefe aí fala para ele, como se a oração de quem não é muçulmano não é válida? Uma das condições para a oração ser válida tem que ser o que? Muçulmano. Ou seja, tem que aderir ao Islã. Como que vai rezar? Qual que é o benefício se a oração não vai ser válida? E aí o que? O Ahmad, ele o que? Permanece em silêncio. E acaba o debate. Permanece o que? Em silêncio. Essa narrativa é correta, não é? É o que narra o que? Os livros de história. Não temos como saber o que? Se aconteceu ou não. Mas a gente o que? Aprende a lição dela. Que é uma coisa que trabalha o que? Com a lógica da pessoa. São referências, ou a gente pode falar evidências lógicas, racionais. Porque se a gente falar, olha, que ele saiu do Islã por não rezar, como que ele vai entrar de volta? Vai fazer a shahada, tudo bem. Isso ele não deixou de fazer. Ele deixou de fazer a oração, não de acreditar no coração dele que Deus é único e que Muhammad é o mensageiro de Deus. Então não tem o porquê ele falar essa palavra. E se a gente falar que ele tem que rezar, se a reza de quem não é muçulmano não é válida, como que ele vai ser o quê? Pela reza ele vai entrar o quê? No Islã, sendo que a reza só é aceita quando é o quê? Do crente. Então tudo isso o quê? Mostra que a pessoa não se torna o quê? Incrédula. Mas é um grande pecado, como a gente sabe, a oração é um mandamento de Deus Altíssimo. A pessoa que deixa esse mandamento, que abandona esse mandamento, está cometendo o quê? Um grande pecado. Pode ser o quê? Castigada e pode ser o quê? Perdoada. Só Deus que sabe. Outra coisa também, a pessoa agora, se a gente fala, agora tem, como ele fala aqui, a pessoa quando reza, a pessoa que não é muçulmana, quando reza, a gente fala que ela é muçulmana só por ela ter rezado. Agora a pessoa que não é muçulmana, tu sabe disso, mas tu viu ela rezar, orar. Já a gente fala que ela é muçulmana pela oração. Isso aí tem o quê? Divergências. Mas a pessoa agora, se ela reza, sem ser o que? Obrigada, ela sozinha o que? Vai lá e reza. A gente fala, olha, pelo que a gente está vendo, ela é o que? Muçulmana. A gente não sabe o que tem no coração da pessoa. A gente fala o que a gente está enxergando. A pessoa o que? Está orando, está frequentando a mesquita, está rezando, a gente trata ela como uma muçulmana. Porque ela frequenta o que? A mesquita, reza com os muçulmanos, jejua com os muçulmanos, a gente fala o que? Ela é muçulmana. Mesmo a gente às vezes não ter visto o que é a shahada dela, mas tu vê uma pessoa, chegou nova, está rezando ali com a gente fala o que? É muçulmana. Ou seja, no que a gente está vendo, a gente não fala dentro do coração da pessoa o que tem. Às vezes dentro do coração ela não é muçulmana, mas como que eu vou saber? Eu só julgo aquilo que eu estou vendo. Então, ela é considerada o que? Muçulmana. Como o chefe aí na escola dele, claro que não é. A não ser se a pessoa o que? Cumprir com os mandamentos e também tem algumas especificações para a pessoa o que? Ser considerada muçulmana. Claro, se fez a shahada aí é outra coisa, mas se a gente não sabe se essa pessoa fez a shahada, só dela rezar, tem especificações o que? Na escola. Então aqui ele traz o autor 16 elementos obrigatórios. Se a gente deixar um elemento obrigatório dentro da oração, a oração que é inválida. Mesmo tu esquecendo, por exemplo, tu reza e não faz o que? O sujud, a prostração.
Num dos ciclos da oração, tu se esquece. Depois tu lembra. A gente vai explicar o que tem que fazer, mas vamos falar que tu se lembrou depois de um tempo que passou. Aquela oração que é invalidada. Porque a pessoa que esqueceu algo obrigatório na oração. Esqueceu algo obrigatório na oração. Se é uma coisa facultativa, a gente vê que a gente pode fazer o quê? Sujud as-sahw. A pessoa se esquece de alguma coisa, está dentro da oração, faz as duas prostrações. Mas agora, quando é algo obrigatório, tem que trazer ele. Ou seja, tu tem que cumprir, fazer com ele. Não é tu se esquecer e querer só fazer o quê? A sujud as-sahw, que é a pessoa fazer duas prostrações ou antes ou depois do salam. Isso a gente vai o quê? Explicar, quando o autor citar. Então aqui, o que o autor fala? E os elementos obrigatórios da oração são 16. São 16 elementos, 16 atos obrigatórios na oração. E ele começa o quê? Com o takbiratul ihram, que é quando a pessoa fala o quê? Allahu Akbar. Isso se chama o quê? Takbira. Que quando a pessoa pronunciar, falar Deus é o maior. Allahu Akbar. Que a pessoa entra o quê? Na oração. Isso é um pilar. A sua oração vai ter dado início quando tu falar isso. Se tu não falar isso, você ainda não entrou na oração. Você não entrou na oração. Agora eu não falei isso. Ainda não entrei na oração. Me lembrei que eu não falei isso. O imam está lendo Al-Fatiha. O que eu faço? Falo Allahu Akbar. Recomeço a oração. Por que a gente não fala cumprimenta? Qual que é o motivo de você cumprimentar para sair da oração se você nem entrou na oração? Então você só fala o quê? Allahu Akbar. E aqui tem o quê? Condições. Tem o quê? Condições esse takbir. Não é você o quê? Só falar Allahu Akbar e pronto. Tem o quê? Condições que a gente deve o quê? Saber quais são essas condições. Eu até anotei aqui, de acordo com a escola, eles dão o quê? 10 condições para isso. Primeira condição, esse Allahu Akbar tem que ser o quê? Em árabe. Na escola tem que ser em árabe. Allahu Akbar. Tu não pode falar, por exemplo, Deus é o maior. Só em uma situação. Qual que é a situação que eles falam? Quando a pessoa não consegue falar em árabe. Às vezes tem uma dificuldade, não sai com ela. Tem pessoas que têm a língua presa, que Deus facilite para as pessoas. Então, ela não consegue o que? Pronunciar essa palavra. Então, por isso que eles falam, é obrigatório ser em árabe, como foi revelado, como o profeta fazia, se a pessoa tem capacidade para isso. Se ela não tiver capacidade, por ela ser estrangeira, eles dão um exemplo, ela pode fazer o quê? Intencionando só, ou seja, não precisa nem pronunciar. Intencionando no coração, ela já entra o quê? Na oração. O que a gente entende na escola? Facilidade, cai. Ou seja, mesmo sendo obrigatório, mas para essa pessoa que não consegue o que? Pronunciar, ela acaba o quê? Só entrando na oração pela intenção. Por exemplo, intenciona no coração que ela quer rezar a oração do meio-dia, a Dhuhr. Intencionou no coração. Já o quê? Já serve como a takbiratul ihram. Nessa situação. Porque ela não consegue pronunciar. Isso é um caso que é raro. Mas eu citei só para as pessoas saberem. Não precisa o que? Pronunciar ela em português. Só a pessoa que de intencionar a oração, a takbira, ou seja, no coração, a pessoa já entra o quê? Dentro da oração. Então, em vez de entrar falando Allahu Akbar, ela vai entrar com a intenção. Aqui é o primeiro, a gente pode botar a primeira condição. Claro que a gente traduziu já o Meten, a gente vai colocar essas explicações aqui embaixo. Vamos botar, por exemplo, os atos obrigatórios da oração são 16. Aí bota os 2 pontos e começa a citar eles. Citou um,
Aí a gente o que coloca embaixo dele essa explicação, as condições para a pessoa o que entender, facilitar. Agora a pessoa, por exemplo, que consegue, por exemplo, quando eu estou explicando, ela consegue o que? Copiar, por exemplo, ou gravar aquilo e depois passar para o caderno, ou entender, gravar diretamente, e isso é outra coisa, entendeu? Se a pessoa tem essa facilidade. A pessoa que não tem essa facilidade, a gente vai escrever isso para a pessoa saber. Agora, quando, por exemplo, falar Allahu Akbar, porque não tem como traduzir a palavra Takbirat al-Ihram, é difícil de traduzir ela, mas a gente pode traduzir ela como que dizer Allahu Akbar no início da oração, porque a gente sabe que ela é no início, quando a gente vai iniciar, quando a gente intenciona, a gente o que? Já fala Allahu Akbar para entrar na oração. Então a gente coloca essa condição, ela é obrigatória falar em árabe, não há divergência, mas para quem tem capacidade, consegue pronunciar. Para quem não consegue pronunciar, ela basta entrar dentro da oração com a intenção. Agora outra pessoa também, o mudo, pessoa que é muda, não consegue falar, também entra na oração o que? Pelo coração, porque ela não consegue o que? Pronunciar. Então tudo o que, irmãos e irmãs, tem o que? Uma exceção. Por isso que a pessoa tem que o que? Entender. Não é pegar, por exemplo, uma sentença e querer colocar para todos. Não, os sábios, quando eles explicam, mesmo eles não citando algumas vezes, em alguns livros a gente sabe. A pessoa agora, quando tem conhecimento, ela sabe que tem essa exceção. Que isso aqui ninguém vai entender o que é. Ah, olha aqui, está obrigando até para quem é mudo. Então o mudo não vale a oração dele. Não é dessa forma. Tem, claro, os capítulos falando sobre a pessoa que é muda. Capítulos falando, por exemplo, a pessoa que é cega, ela pode rezar na frente dos outros, ela sendo cega. Tem capítulos que falam sobre isso, para a pessoa que entender. Tem até capítulo, a gente vai ver, orar, se a pessoa não encontrar roupa, o que ela faz? Ela ora ou não ora? A pessoa não encontrou roupa, aconteceu um problema, perdeu as roupas, como que ela faz a oração? Tudo isso que é citado nos livros de jurisprudência, porque isso pode acontecer o que com as pessoas? Qual que é a sentença se acontecer? O que eu devo fazer? Ou a pessoa, por exemplo, que está rezando dentro de um navio, como que vai ser o que? A direção. Agora está em movimento o navio. Como que vai ser a direção, que é uma condição, né? Da Qibla, ou seja, a direção para Meca, para a gente rezar, que é uma condição para a oração ser válida. Como que vai ser nessa situação? Tudo isso que a gente vai explicar. Então esse aqui, irmãos e irmãs, é o que? É a primeira condição. Primeira condição. Agora, se ele falar, eles também falam assim, olha, tem também esse assunto, eles falam, se a pessoa falou Allahu Akbar na língua dela, um brasileiro, um espanhol, um inglês, cada um vai falar o que na língua dele, fala Deus é o maior, e entra na oração, o certo da escola que não invalida essa oração, ou seja, é correta. Se a gente permitiu com a intenção que não é pronunciar nada, não invalidou, também o que se ele pronunciar na língua que ele consegue falar, por exemplo, o português, não invalida a oração. Mas o melhor o que é entrar com a intenção. A pessoa entra com a intenção. Agora outro também, que é o segundo aqui que o autor cita. É uma condição também e é o segundo ato obrigatório que o autor cita, que é o al-qiyam laha, quer dizer a pessoa ficar de pé, fazer o takbira quando estar de pé. Se tu faz assim, por exemplo, tu ajoelhado, inclinado, por exemplo, não tem validade nenhuma. Ou seja, tu não entrou na oração. Tem que fazer quando você está de pé. Como o profeta que passou por ele nos ensinou. Ou seja, quando você está de pé, tu fala Allahu Akbar. Está inclinado, não é o que? Não é válido. Tem que fazer o que novamente. Então isso também o que? É obrigatório. Ele contou como um pilar.
o autor. Aqui conta como uma condição do primeiro. Se a gente contasse ele como um pilar, vai aumentar, vai ficar 16. Se a gente contar ele como fazendo parte do Takbiratul Ihram e sendo uma condição dele, ou seja, uma condição de falar Allahu Akbar, você estando de pé, seria 15 atos obrigatórios e não 16. Só isso que ia mudar. Ou seja, se ele falar Allahu Akbar, ele inclinado, o que? Invalida. Ou seja, não, a oração não é correta, ou seja, não é válida. Depois ele cita que também é importante. Aqui o terceiro, esse é o segundo, né? Agora, Takbiratul Ihram, a gente fala Allahu Akbar. Se a pessoa falar, por exemplo, Allahu Ar-Rahman Akbar, o que vocês acham? Ou seja, entre Allah, que é o nome de Deus Altíssimo, e Akbar, ele trouxe o que? Uma barreira, ou seja, algo que interrompeu entre essas duas palavras. Falou Allahu, depois ele para, Ar-Rahman Akbar. Como que? O que vocês acham? Ou fala Allahu Al-Ajal. É quase o mesmo significado, mas trouxe um sinônimo. Não trouxe o que? A própria palavra Allahu Akbar. Trouxe um sinônimo. Tipo quando eu falo Deus é o maior, Deus é grandioso. É a mesma coisa, são sinônimos. Tem um pouco de diferença, claro, mas é quase a mesma coisa. Sei lá, se a pessoa falar desse jeito, ou falar, por exemplo, em português, para vocês entenderem, Allahu, ou misericordioso, ou maior. Ou seja, traz o misericordioso entre o maior e entre Allah, o nome de Deus. Qual que é a condição disso? Eles falam. A escola fala o quê? Que se tiver, por exemplo, ou seja, uma barreira entre Akbar ou Allah, não é válido esse takbir. Não pode ter. E se trocar também eles falam o que? Akbar, depois Allah. Akbaru, Allah. Inverteu. A gente fala o que? Allahu Akbar. Se eu falar o contrário, Akbaru Allah, também o que? Invalida. A pessoa o que? Não entrou na oração. Isso aqui não tem o que? Divergência, isso. Tu dizer ao contrário não tem divergência. Então isso aqui também, esse aqui é o terceiro. Outra coisa também, a pessoa não pode, quando vai falar Allahu Akbar, falar o quê? Allahu Akbar. Ou seja, prolonga o A. Allahu Akbar. Que se tu prolongar o A, vai ser como que uma pergunta. Allahu Akbar. Olha para te ver como que muda. É a mesma coisa que você está falando, você perguntando. Será que Deus é o maior? Fica desse sentido. Se tu prolongar para mais, olha como é a língua árabe. Se tu fala, ó, Allahu Akbar, correto. Allahu Akbar, prolonguei o A. É a mesma coisa que eu estou perguntando, Stefan, ou seja, o Hamza, né? É Deus o maior? Imagina, é Deus o maior? É a mesma coisa que você está falando isso, quando tu prolonga o que? O Alef. Então tem que cuidar. Allahu Akbar, normal. Então eles também falam o quê? Que se prolongar e a pessoa o que não falar o que por erro ou por não saber pronunciar corretamente, prolongou, isso não prejudica em nada. Mas a pessoa o que cuidar. Se a pessoa falou, por exemplo, não é a língua dela, não é nativa, foi lá e falou o quê?
Allahu Akbar, ou seja, prolongou o Hamza. Eles falam o quê? Se prolongou sem saber a pessoa, isso o quê? Não faz nada na oração, ou seja, não invalida ela. Esse é o quarto. Outro também, o quinto, é a pessoa falar o quê? Falar Allahu Akbar, Akbar. Isso aí, Akbar é o plural o quê? De um tobel, de um instrumento. Se a pessoa faz isso, fala isso, e ela sabe, ela é a mesma coisa que está xingando Deus. Se ela sabe, falou, a pessoa não sabe, não conhece a língua árabe. Mas para vocês verem, quando tem pessoas às vezes que falam, a gente escuta, até imã, quando vai usar Allahu Akbar, você já prolonga o ba. A gente sabe que ali, Allahu Akbar, o Akbar, ele tem o que em cima dele? O Fatha, que é uma vogal, a vogal A curta, um sinal vocálico curto. Não é um sinal vocálico longo, para te o que prolongar, não tem alif depois dele. Não vai falar Akbar, não tem. Então, Akbar, não tem alif, ou seja, é uma vogal curta, vogal breve. Se tu prolongar, é o que? É o plural de um instrumento, que é o tobe, quando é mais ou menos parecido, que é tipo do tambor. Fica o plural. Tu viu? Só de prolongar a mais, se torna o que, irmãos e irmãs? O plural. Por isso que a pessoa que tem que cuidar. Se a pessoa não sabe isso, claro, e falar, não há problema algum. Como a gente viu antes também. Agora, o nome de Deus é o que? Recomendado. O nome de Deus é recomendado você o que? Como é o nome? Prolongar. Não é falar o que? Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, é o que? É recomendado até a pessoa o que? Prolongar, para pronunciar ele da melhor forma. Prolongar o que? Depois do lam. Allahu Akbar. E até o Hamza aqui, às vezes as pessoas, o que até o imam, quando vai falar, o que ele fala? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ou seja, o Hamza ele não pronuncia. Allahu Akbar. Ele vai direto o quê? Do Ra para o Kaf, com sukun. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ou seja, o Hamza é cortado. Isso também é um grande problema também. A pessoa tem que prestar o que? Atenção, principalmente não quem é imã só, quem reza sozinho em casa. Allahu Akbar, dessa forma. Pessoa que vai corrigindo aos poucos. Esse é o sexto. Eles citam o que? 10. Também não falar o que? Às vezes tem pessoas, eles falam aqui mostrando que o Ra não pronuncia. Fala o que? Allah Akbar. Allah Akbar. Ou seja, não pronunciar o Ra. Isso aqui, o que? É errado. A pessoa que tem que cuidar com isso. Às vezes ela fala, não pronunciando, ela traz um au. Uau, fica assim, ó, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ou seja, acrescenta um uau. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ou seja, ela não pronuncia o Ra e pronuncia no lugar do Ra. Isso acontece muito. Uau, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ou seja, bota um uau. Como se fosse, ia ficar o significado o quê? Deus e o maior. Deus e o maior. Ia mudar também o que? O significado. Também o que? Não invalida Takbirat al-Ihram, ou seja, não invalida o início da oração. Mas isso aqui são o que? Detalhes que eles dão para a pessoa o que? Corrigir, para não falar errado, não pronunciar erradamente. Isso aqui é a pessoa o que? Vai aprendendo aos poucos. Principalmente agora, quem está aprendendo o que é rezar. Importante ela saber isso. Como eu pronunciar de forma correta, para não pronunciar o que? De forma errada.
Outra coisa também que não dá para fazer, isso eu citei antes, mas é no 8º. A pessoa que não fazer entre a palavra Deus, Allahu, e entre Akbar trazer outra palavra no meio. Ou também ficar em silêncio um tempo. Só se esse for o que? Esse silêncio for curto. Allahu Akbar. Não tem problema. Mas falar o que? Allahu Akbar. Entenderam? Esse tem problema. E aqui para saber qual que é o que, quando é muito ou quando é pouco o silêncio, isso depende do costume. O que as pessoas enxergam pouco é pouco. E o que as pessoas enxergam muito é muito. É dessa forma que a gente vê o que é pouco e o que é muito. Aqui a gente já citou isso. Aqui também citamos, que é quando a pessoa fala o que? Allah, esse é o 9. Allahu, aí traz outra palavra, por exemplo, Ar-Rahman, um dos nomes de Deus, Akbar. Não, a pessoa tem que falar o que? Allahu Akbar. Não pode fazer o que? Trazer uma palavra no meio dessas duas. Ou também tem pessoas que aumentam, falam Allahu Al-Akbar. Isso também o que não entra na oração. Tem que ser Akbar, ou seja, tem que ser indefinida a palavra e não definida. Como o profeta que passou sobre ele falava. Ou seja, não será o que correto. Outro falar Allahu Al-Kabir, Deus o maior. Não é Deus é o maior, Deus o maior. Seria Allahu Al-Kabir, um dos nomes de Deus. Isso significa também maior, grandioso, mas também o que não entra na oração. Por quê? Porque o profeta que passou sobre ele só entrava na oração pronunciando Allahu Akbar. E também o profeta cita, e para entrar na oração, digam Allahu Akbar. Então é um dito que é claro. Por isso que eles falaram o quê? Que se tu trocar essa pronúncia, esse termo, você não entra na oração. E agora o último, 10º, esse foi o 9º. O 10º é você o que? Pronunciar falando. Não é você o que? Pronunciar no coração. Pronunciei no coração. Não. Ou seja, tu tem capacidade de falar. Tu fala também em árabe, tu tem que pronunciar ele. Ou seja, movimentar os lábios. Movimentar os lábios. Se falar, por exemplo, Allahu Akbar, entra na oração, mesmo que é baixinho. O importante é tu falar, movimentar os lábios. Não é tu ficar assim, querer entrar o que com o coração, não. A gente viu que é obrigatório para a pessoa o que consegue falar. Se a pessoa fizer isso, por exemplo, não movimentar os lábios e trazer ela dessa forma, não será o que correto. Ou seja, não entrou na oração. Não entrou na oração. E o que significa o pronunciar, movimentar os lábios, é você escutar. Às vezes tu faz uma oração que não em voz alta. Tu fala o quê? Tu fala Bismillahirrahmanirrahim. Pessoa que faz com voz alta. Fala o quê? Bismillahirrahmanirrahim. É só ela escuta. Ou seja, bem baixinho. Isso aí não tem problema. Se falou desse jeito, Allahu Akbar, entrou o que? Dentro da oração. Então isso aí são o que? Condições que a pessoa o que? Tem que saber quando vai o que? Entrar na oração, saber o que é obrigatório, o que não é obrigatório na oração. Depois o segundo, a gente já citou, que é ficar de pé.
A gente falou ficar de pé. Agora, só esse segundo aqui tem o que detalhes. Por exemplo, a pessoa está o que doente. Ela reza o que sentada. Eles não estão falando dessa pessoa. Não estão falando o que dessa pessoa. Por exemplo, que não consegue se levantar. Porque a pessoa, o certo, essas pessoas que rezam sentada, o que é o melhor fazer? Fazer o Allahu Akbar, Takbiratul Ihram de pé, depois o que senta. Mas agora a pessoa vai falar que ela não está nem sentada em cadeira, está rezando o que no chão, tem muita dificuldade para se levantar. Eles não estão falando o que dessa pessoa, ou seja, eles estão falando uma pessoa que tem capacidade. Outra coisa, essa aqui, ficar de pé, é só na oração que é obrigatória, porque a oração facultativa a gente sabe que pode rezar o que sentado, ou seja, não faz parte dos pilares da oração facultativa a pessoa que rezar de pé. Se ela rezar sentado, não há problema algum. Só a única diferença que vai ser o quê? Que ela vai ganhar menos recompensa. Como o profeta fala que sobre ele, a recompensa de quem reza de pé ou a recompensa de quem reza sentado é a metade da recompensa quem reza de pé. Ou seja, ele vai ter o quê? A metade da recompensa daquela pessoa que reza o quê? De pé. Isso o profeta fala o quê? Na oração, que é facultativa. A oração obrigatória, tu não pode rezar ela o quê? De pé. A oração facultativa dá para te rezar, por exemplo, em cima de um animal, um cavalo. Pode rezar ela. Oração facultativa. A oração obrigatória tu não pode rezar em cima. Entendeu? Tem algumas diferenças entre elas, mas a gente vai citar quando ele falar sobre a oração facultativa. Então, essa o que é o segundo. A gente viu o que é o primeiro e o segundo. Agora, o terceiro é a intenção. Ou seja, se a pessoa não intencionar, a oração o que não é válida. O que é a intenção aqui? Quem que entende? Quem quer responder essa pergunta? O que é a intenção aqui? Intencionar. O que vocês acham? A gente viu na ablução o que significa intencionar. Mas agora aqui, a gente viu que na ablução também é obrigatório. É uma condição. A pessoa que é intencionar. Agora aqui, quando eles falam na oração intencionar, o que significa, irmãos e irmãs? Quem gostaria de responder? Pessoa que é intencionar na oração. Quem gostaria de responder? O que é intencionar na oração? Pessoa que intencionar a oração. O que significa isso? A gente explicou primeiro. Takbiratul Ihram. Falar o que é Allahu Akbar. Segundo, estar de pé quando falar Allahu Akbar. Quando a pessoa está o quê? De pé. Quem gostaria de responder? Que a irmã respondeu. Intencionar é pensar em fazer a oração. Pensar em fazer a oração. Só como qualquer oração, agora a pessoa quer intencionar para rezar, só intenciona a oração assim no... Quem gostaria de responder? É a mesma coisa que a ablução. Quem se lembrar como a gente intenciona para fazer a ablução, é a mesma coisa o que é aqui. Quando a gente vai fazer o que? A oração. Sim, intencionar a adoração a Deus. Correto, mas aqui a gente tem que intencionar o quê? O que ele significa o quê? É niya. Ou seja, vou responder, intencionar uma oração específica. Não pode ser no geral. O que tu intenciona? Uma oração específica. Ou seja, eu estou indo rezar a Dhuhr. O que eu intenciono no meu coração? Na escola, o que não se pronuncia? Na escola, Al-Malikiya, eles não pronunciam o que? A intenção, como a gente já viu. Até na ablução, eles não pronunciam. É até o que é detestável, pronunciar ela. Então, é no coração a intenção. O que a pessoa faz? Parou, o imã está na frente dela, por exemplo, ou ela está sozinha. Intenciona o quê? Que vai rezar
no coração mesmo, não precisa pronunciar, que vai rezar a oração da Dhuhr, a oração do Maghrib, qualquer oração que ela vai fazer, ou seja, especificar essa oração que ela vai fazer. Isso que significa, irmãos e irmãs, a intenção. Como o profeta fala que passou sobre ele, innamal a'malu binniyat, ou seja, e as ações são determinadas pelas suas intenções. Então, essa é a evidência que eles têm. Como a gente falou, o livro não cita evidências. Agora o quarto. O quarto o que é? A pessoa intencionar, agora é para quem? Al-Ma'mun, que é a pessoa que está rezando o que é atrás do imã. Ela intencionar o que? Seguir o imã. Isso aqui é importante a pessoa saber, o que? Eu estou aqui, eu intenciono o que? Rezar atrás dessa pessoa, está de imã. Isso também é o que? Obrigatório. Isso aí você faz o que a pessoa não precisa falar. A pessoa, quando tu fica, tu para atrás do imã, tu já intencionou que tu vai rezar atrás dele. Isso aí estão querendo dizer o quê? Que é obrigatório. Não é vir uma pessoa falar assim, intencionar o quê? Olha, esse imã aqui na minha frente, eu não rezo atrás dele. Ou seja, não intencionou. Então isso aqui o que? Essa pessoa não é considerada que rezou o que? Congregação. Rezou o que? Sozinha. Por quê? Porque não intencionou rezar atrás desse imã. Fala, olha, essa pessoa é perversa, essa pessoa não é educada, essa pessoa eu não confio nela, por algum motivo. Ou seja, não reza atrás dele. Então a pessoa o que? Só de parar ali e de rezar atrás da pessoa, ela já o que? Já intencionou. Isso também o que? É obrigatório. Ou seja, saber que você é o que? Ma'mun. Ou seja, não é imã, não é o líder, tu é o seguidor. Está seguindo esse líder que está rezando na sua frente. O outro, al-Fatiha. Agora, al-Fatiha, a pessoa o que tem que ler. É obrigatório na oração. Se a pessoa não ler al-Fatiha, a oração que é inválida. Isso é para a pessoa o que é que eles falam que tem capacidade. Pessoa que não tem capacidade é outro assunto. Mas agora a pessoa que tem capacidade, ela deve ler al-Fatiha, que é a sura da abertura, é a primeira sura do Alcorão. A pessoa que tem que ler ela. Por isso que a pessoa quando se converte, ela deve o que? Aprender ela. Como a gente viu, a gente já falou sobre isso, se a pessoa, são 7 versículos, se a pessoa toda semana decora 2 versículos, quer dizer que menos de um mês, ela vai o que? Decorar toda a sura. São 7 versículos. Então, é obrigatório. E também, o que é obrigatório, al-Fatiha? Não é tu intencionar no coração, é tu pronunciar ela. Principalmente para quem está rezando sozinho, principalmente para quem está rezando o que? De imã. E a pessoa que está rezando o que? Atrás do imã, as orações que o imã não fala em voz alta, que nem a Dhuhr e al-Asr. São essas 2 orações, a do meio-dia e a da tarde, que é em silêncio. Em silêncio não quer dizer que tu não tem que pronunciar, tem que pronunciar ela. O imã pronuncia e você também o que? Pronuncia. Quando ele está lendo, o imã, quando ele está o que? Lendo em voz alta, você só escuta. Você só escuta. Se ele te der um intervalo, é que tem uns imãs, o que eles fazem? Allahu Akbar. Começa o que? A fazer as súplicas que tem e também dá tempo o que para a pessoa ler. Ou quando ele acaba o Fatiha, ele dá um tempo antes de iniciar o que? Que se chama secta. Antes de iniciar na outra sura que vem após, que é Sunnah, que a gente vai ver, a pessoa o que pode ler nesse intervalo. Mas quando ele está recitando, a pessoa o que escuta, como Deus o Altíssimo que o ordenou. Aqui é o que? Al-Fatiha. A gente também pode fazer o que? Como a gente viu, o que a gente deve fazer? Reunir um grupo de pessoas, tanto irmãos e irmãs, e a gente ensinar as pessoas que recém se converteram, ou as pessoas que já se converteram há muito tempo e não sabem ainda o que?
pronunciar ou ler Al-Fatiha, tanto corretamente ou que não sabe ainda pronunciar ela, para ensinar essas pessoas. E isso, irmãos e irmãs, é uma das maiores bênçãos e maiores dádivas e recompensas que você vai ganhar de Deus Altíssimo. Imagina essa pessoa, agora pensam comigo, toda hora que ela rezar, ela vai rezar por causa que você ensinou ela, Al-Fatiha. Ou seja, toda hora que ela rezar, ela vai pronunciar Al-Fatiha. Imagina quanta recompensa para essa pessoa. Tu vai estar no seu túmulo e ela vai estar recitando. Imagina se ela vai ensinar outra pessoa também. Ensinar o filho, a filha. Todos que vão recitar, vai ser a recompensa para quem? Para você que ensinou. Por isso que Al-Fatiha é a melhor sura para ensinar para uma pessoa. Porque toda hora ela vai o quê? Pronunciar ela. Toda a reza ela vai pronunciar. Todo o ciclo ela vai pronunciar. Al-Fatiha. Então, é uma grande recompensa. A gente fez um grupo, eu e algumas irmãs. Se alguém quiser o quê? Participar desse grupo para ensinar. A gente vai primeiro criar o grupo dos professores que querem, que tem tempo também para ensinar. Nem que seja por semana 1 hora, meia hora, o que ela conseguir a pessoa. Depois a gente vai colocar nesse grupo o quê? As pessoas, tanto os irmãos e as irmãs, que querem aprender Al-Fatiha, e vamos dividir esses professores. Olha, eu tenho tempo no sábado, quem está disponível no sábado? Aí a gente vê os alunos, que sábado consegue. Vamos falar, se cada um dos professores pegar 3 pessoas, e a gente ter 10 pessoas, são 30 pessoas que podemos ensinar. Para não ficar o quê? Muitos alunos. Vamos falar 3, para cada irmão. 3 alunos. Então, são 30 alunos que tu vai ensinar. Tu pode ensinar o quê? Como eu falei, vamos falar em um mês. Cada semana ensina 2 versículos. São 7. Um mês tu ensina toda a sura. Para vocês verem. E fora o quê? A gente tem que fazer isso para agradar a Deus. A gente sabe que na religião, a gente não vai o quê? Cobrar para ensinar o que o irmão Al-Fatiha. A gente tem que fazer isso para Deus, esperando a recompensa de Deus. Não a recompensa do irmão, e nem o agradecimento do irmão, e sim de Deus. Tira meia hora da sua semana. Não estou falando por dia, da sua semana. Tira o quê? Meia hora. Meia hora tu ensina pelo menos um versículo. Às vezes tem pessoas que têm mais facilidade, que aprendem em meia hora 2 versículos, por exemplo. Tem outras que 3 versículos. Tem outras que 1 versículo. De acordo com uma pessoa que conseguir. Então, quem quiser participar desse projeto da gente, é só mandar mensagem no nosso WhatsApp que a gente adiciona a pessoa. Então, esse é o 6º. A evidência aqui, o profeta fala, não há oração a não ser com Al-Fatiha, ou Al-Kitab, tem outro, ou seja, a mãe do livro, que é Al-Fatiha, é um dos nomes dela. Aqui, o que eles entenderam a escola? Não há oração válida. Ou seja, o que está em oculto? A gente sabe que tem algo oculto ali. Isso, qualquer pessoa que entende árabe sabe disso. Tem algo oculto. Só o que está oculto? Não há oração, o profeta fala, sem Al-Fatiha. Não há oração o que, profeta? Completa, válida. Isso aqui é uma dessas duas coisas. Que eles entenderam o que? Válida. Não há oração válida. Ou seja, não há oração para aquela pessoa que não recitar o que? Al-Fatiha. E aqui, como a gente falou, o que? A pessoa que tem capacidade. É uma pessoa que dá o melhor, se esforça o máximo possível para aprender Al-Fatiha. Principalmente quem o que? Se converteu. Depois, a inclinação, o ruku, que é a inclinação, a pessoa que se inclinar. Isso aqui, a pessoa quando se inclina, o que? Isso é obrigatório. Isso é obrigatório. Se levantar dele, quando a gente fica, se levantar dele, também é o que? Obrigatório, que é o 8º.
Se a pessoa, por exemplo, que intencionar, olha para vocês verem, intencionar da inclinação já baixar, intencionar por gosto, a oração é inválida. É invalidada a oração na hora. A pessoa fez a inclinação, e da inclinação, sabe, ela tem que o quê? Se levantar. Esse se levantar é o quê? Obrigatório também. Se a pessoa, em vez de se levantar, ela vai direto o quê? Para o sujud, é o quê? Invalidada a oração dela. Por quê? Deixou um pilar. Qual que é o pilar? Que é o oitavo aqui, que é a pessoa que se levantar da inclinação. Também é o quê? Obrigatório. Depois, o nono, a pessoa o quê? Permanecer de pé. Al-i'tidal, que é a pessoa o quê? Permanecer de pé. Depois do ruku, da inclinação, a pessoa fica o quê? De pé. Isso é o quê? Também é obrigatório. Que a gente fala o quê? Sami Allahu liman hamida. Ou seja, Deus escuta aquele que louva ele. Ou seja, quando a pessoa fica dessa posição de pé. Isso também é o quê? Obrigatório. Isso aqui também, a pessoa se deixar, a pessoa que invalida a oração dela. Outra coisa também, isso não serve só depois da inclinação, serve também depois do sujud, que a gente o quê? Se levanta. Depois do sujud, da prostração. Quando a gente se prostra, a gente não se levanta, isso também é o quê? Obrigatório, a pessoa o quê? Ficar. Depois a tranquilidade. O que é a tranquilidade? A tomanina, que é a tranquilidade. O que é essa tranquilidade ou a devoção dentro da oração? É quando a pessoa faz os gestos completos. Por exemplo, vai fazer a inclinação. Ela se inclina, não é fazer assim, nem coloca as mãos no joelho. Ou ela, é só chegar ela o que no joelho, se inclinar. Isso também o que é obrigatório. Não é tu fazer assim, eu vou me inclinar, vou fazer assim só. Isso aí não vale. Isso invalida a tua oração. Tu tem que o quê? Chegar as tuas mãos até o quê? Até os joelhos, ou seja, se inclinar, dobrar as costas. Isso também é o quê? Obrigatório. Tanto no ruku como no sujud. Agora tu vai fazer o sujud. Tu faz assim, por exemplo. Não chega. Também o que não é válido. Toda a oração, todos os atos, você tem que fazer o que por completo. Por completo o que? É chegar no local. Agora o sujud é chegar com a testa o que no chão, colocar ela. Mas a pessoa o que faz assim, por exemplo, e nem chega, só assim. Só que o que não é válido. Depois a tartib, ou seja, a organização. Tu fazer tudo em ordem. Agora quando fala Allahu Akbar, a gente viu que é obrigatório, Takbirat al-Ihram, tu lê al-Fatiha, também o que é obrigatório. Só tudo em ordem. Não adianta o que, por exemplo, tu vai fazer al-Fatiha, eu vou ler primeiro, ou vamos falar, fala o Takbirat al-Ihram, lê al-Fatiha, depois do al-Fatiha, que é o al-Qiyam, que a gente está de pé, ela vai para a prostração. Não, invalida. Tem que ter o que? Ordem. Depois da inclinação tu se levanta, depois vai para a prostração, tudo em ordem. Também o que é obrigatório, essa ordem. Também a intenção, por exemplo, tu falar a intenção, primeiro intencionar, depois falar Allahu Akbar. Bem antes, também isso é obrigatório. Eu intenciono rezar a oração do meio-dia. Allahu Akbar. Entro na oração. Ou seja, em ordem. Não colocar a inclinação depois da prostração. Tem que ser o quê? Inclinação depois da prostração. Tudo, irmãos e irmãs, o quê? Em ordem. Depois, sujud ala al-jabha. Ou seja, você se prostrar aqui, sobre a testa. Agora, por exemplo, se a pessoa se prostrar assim, com o queixo, vamos falar. Ou seja, não tocando a testa, aqui, ó, essa parte aqui, ó, não tocando no chão. Não é o quê? Tu deixou um urukun, tu deixou o que? Um pilar, invalida. Invalida. Então, isso aqui é o que? É obrigatório tocar o que? No chão, a testa.
Você fazer a prostração tem que tocar o quê? A testa no chão. Isso é obrigatório. E também é recomendado o nariz tocar. Por exemplo, se a pessoa fez assim, é correto. Ou seja, a oração é certa. Mas é recomendado a pessoa também colocar essa parte aqui também. Ou seja, todo o rosto no chão. Mas aqui é obrigatório, essa parte aqui, ó, a testa. Esse é o 12. Também você levantar do sujud, depois de você prostrar, o levantar dele. O levantar, esse movimento. Você levanta para ficar o quê? De pé ali, ou sentado de pé. Dessa forma. Isso também o quê? É obrigatório. É obrigatório se levantar dele. Esse levantar é obrigatório. Você ficar também entre as duas prostrações, aquilo que a gente senta, também é obrigatório. Como é obrigatório aquele, depois da inclinação, a gente ficar de pé, também, depois do sujud, que a gente faz o primeiro, a gente senta. Entre duas prostrações, o que a gente faz? Senta. Essa sentada também é o que? Obrigatório. Essa sentada, que é o 14. O 15 é você sentar para o salam, para você o que? Cumprimentar. Que a última parte da oração também é obrigatório. Você sentar para o que? Fazer o salam, também é obrigatório. E o último, o próprio salam é obrigatório. Qual que é obrigatório? A primeira vez. Isso também o que é sunnah, tu virar a gente vai ver, virar o rosto. É sunnah. Mas você pronunciar assalamu alaikum, o que? Isso é obrigatório. Para você sair da oração. Intencionar o que? Acabar a oração. Então essas são o que, irmãos e irmãs? 16 atos obrigatórios na nossa oração. Então isso aqui a pessoa o que? Deve decorar. Aos poucos, vai decorando o que? Precisa decorar o que de cor já hoje. Vai decorando. Hoje, por exemplo, eu vou decorar 5. Amanhã eu decoro mais 5. Depois de amanhã eu decoro mais 5. Acabei, são 16. 15. No outro dia eu decoro o que? 6. Para fechar o que? Esses 16. Ou seja, essa é a oração que você faz. Mas aqui tu vai saber o que é obrigatório na oração. Agora, por exemplo, ele não citou el qabd, que a pessoa botar isso aqui. Ou eles rezam assim, al-maliki, a gente vai ver depois. Mas aqui ele não citou. O que ele não citou aqui, o que é? Facultativo. Ele não citou outra sura depois do Fath, é facultativo. Então, se tu deixar algo facultativo, não invalida o que é a tua oração. Isso que eles querem o que te explicar. Esses são os 16 coisas que invalidam o que é a oração da pessoa. Se ela deixar. Tanto ela querendo ou se esquecendo. Porque a rukun, tu não pode, eu deixei o sujud, por exemplo. O que eu faço? Eu vou lá e faço 2 sajda antes de acabar a oração e deu. Não, porque isso aqui é pilar. Tu tem que fazer ele. Tu tem que trazer ele. Se a pessoa deixou de fazer, ela tem que fazer o quê? Novamente. Ou fazer o que ela não fez. Que a sunan a gente vai citar o que na outra aula. Alguém ficou com alguma dúvida, não entendeu algo? Sinta-se à vontade em perguntar. A gente conseguiu, não quis dar muita explicação, só no Takbirat al-Ihram, porque é uma coisa que inicia a oração. Os outros a gente o que já sabe. Mas Al-Fatiha, como a gente viu, esse projeto, se as pessoas que conseguem ensinar, têm tempo, será um prazer elas ajudarem a gente para ensinar os irmãos novos e as pessoas que se converteram e ainda não aprenderam Al-Fatiha. Depois a gente vai citar as condições e depois o que é facultativo na oração, na próxima aula. Alguém ficou com alguma dúvida, não entendeu algo? Sinta-se à vontade. Não sai daqui o que com dúvida. Não entendeu? Sinta-se à vontade em perguntar.
que a gente citou também. Aqui são as evidências que a gente não citou, né? Agora que eu me lembrei. Sobre a pessoa que não rezar, ou seja, por negligência da parte dela ou preguiça, ela o que não é considerada uma pessoa que é não muçulmana. Tem várias as evidências. Uma das evidências que eles citam é do companheiro do profeta, o Abdullah. Trouxeram para ele uma ovelha. E ele perguntou quem sacrificou a ovelha. Falou um jovem, mas esse jovem o que? Não reza. Não reza esse jovem, mas ele fala o que? Bismillah, que é uma condição, né? A gente sabe no abate, a pessoa que falar Bismillah na escola é uma condição. Aí o Abdullah falaram para ele, olha, ele não reza, Ibn Mas'ud. E ele o que? Comeu. O que eles falam? Se ele não fosse muçulmano, a pessoa que não reza, ele não ia comer o que da comida. Ou seja, para te abater, agora, para te abater, tu tem que ser o que? Muçulmano, ou cristão, ou judeu. Muçulmano, ou cristão, ou judeu. Elas falaram para ele, olha, ele não reza. Esse nosso funcionário não reza. Mas ele fala Bismillah, tudo, mas ele não reza. Ele comeu do abate dele, ou seja, da ovelha que ele sacrificou. Se esse menino, esse jovem, fosse não muçulmano, ou não fosse muçulmano, ele não iria o quê? Comer. Por quê? Porque elas falaram para ele, para não vir alguém e falar, não, ele podia ser cristão ou judeu. Não tem como, porque está claro no dito que elas falam para ele, olha, ele e o Sammi, ou seja, ele fala Bismillah quando ele vai fazer o abate, quer dizer que ele é muçulmano. Mas ele não reza. Elas falaram para ele, será que eu posso comer a carne de alguém que sacrificou, que não reza? Ibn Mas'ud viu o quê? Que ele não é uma pessoa que não é muçulmana. E ele é muçulmano, mas o que? Desobediente. Essa é uma das evidências que eles trouxeram. São várias que eles trazem. Tem aqui também o dito que o profeta fala, que fala sobre ele, que a pessoa que cumprir com a oração, Deus elevará, exaltará. E a pessoa que não cumprir, se Deus quiser, o castigará, e se Deus quiser, o perdoará. O que eles entenderam desse dito? Se ele fosse o que? Incrédulo, ele não mereceria o que? O perdão. Mas como o profeta fala, se Deus quiser, ele vai castigá-lo ou perdoá-lo, quer dizer que ele é o que? Um desobediente. Porque só o desobediente que a gente fala o que? Deus pode castigar ou pode perdoar. Mas a pessoa que é renegadora, descrente, vai ser o que? Castigada, que renegou a Deus, que não acreditou em Deus, renegou o que? A fé, entenderam? Então, porque tem essa possibilidade, quer dizer o que? Que ele é, isso foi narrado pelo Muslim, que ele é o que? Obediente, é desobediente, não o que? Incrédulo. Então essas são as evidências. Claro que eles têm mais, mas são várias evidências e essa é o que? A opinião correta. Essa opinião correta, que a pessoa que deixar por negligência e preguiça, a gente fala, olha, você está cometendo um grande pecado, teme a Deus, se arrependa e cumpre com as orações.
que você vai encontrar o que é a felicidade, você vai encontrar a alegria na sua vida. E quando você deixa a oração, você vai ver o que a vida vai ser o que é difícil, adversidades, a pessoa também não tem um apoio, porque a oração é o maior apoio para o que? Para o servo. Agora o servo, quando precisa de algo, que ele reza, ele fica próximo de Deus. A pessoa que reza está próxima de Deus, principalmente quando ela faz a prostração, é onde ela está mais próxima de Deus. Tudo isso que a pessoa está perdendo, essas dádivas, essas virtudes, só para não rezar. E é uma oração, irmãos e irmãs, que não demora o que nem 10 minutos. Agora, você fazendo a ablução e orando, não vai tirar do seu tempo nem 10, 15 minutos. Por causa desse tempo curto, que às vezes a gente fica o que no telefone, às vezes a gente pega, tem até olha para vocês verem, entram nas configurações do YouTube, ele te dá o tempo que tu fica ali por semana, por mês, por dia no YouTube. Tu vai se apavorar, tu vai falar, eu fiquei essa semana 28 horas no YouTube. Imagina, 28 horas, mais que um dia, nesses 7 dias na semana, ele ficou o que essa pessoa? No YouTube. Mas agora quando fala para ele, olha, reza, para Deus te abençoar, para Deus te elevar, te exaltar, Deus não precisa da tua reza. Isso é um benefício para você. Você que vai estar ganhando com isso. Não tenho tempo, muito compromisso, o tempo é curto, tenho muita responsabilidade. Traz o que? Essa desculpa. Mas se tu fala para ele, olha, não viu o vídeo que baixou hoje, não viu o debate ontem do político na SBT, na Globo, eles não perdem de jeito nenhum. Nem que durar aquele debate, 2, 3 horas. Olha o debate, não tem problema. Mas cumpre com a oração primeiro. Depois fique e olha o debate. Primeiro, a gente cumpre com os mandamentos de Deus. Cumprimos com aquilo que Deus ordenou. Depois a gente faz o quê? Os nossos prazeres. Sendo que não tem o que nada ilícito. Mas primeiro cumpre com o mandamento de Deus. Aqui, irmã, alaikum salam. Por que, irmão, passar na frente de uma irmã invalida a oração? Aqui não invalida a oração. A pessoa está rezando. Isso aqui se chama o quê? El-mar, que é aquela pessoa que passa na frente. Isso é um grande pecado. O profeta fala, se ele soubesse, ou seja, a pessoa que passa na frente da pessoa que está orando, ela esperaria essa pessoa 40. Os sábios, os que narraram, os narradores não sabem se é 40 dias, 40 anos, 40 meses, 40 semanas, não sabe. Mas agora vamos falar que é o quê? 40 dias. Vamos falar que é 40 horas. Imagina o pecado que tem nisso. Esperaria, o profeta falou, 40. E muitos falam que é 40 anos. Muitos dos que explicaram esse dito. Agora 40 anos para não passar. Olha o grande pecado que tem. E também outra coisa que tem que prestar atenção. A sutra, que é aquilo que tu bota aqui na frente, quando você vai rezar. Aquilo é muito recomendado. A pessoa que colocar, para não acontecer isso. E, como se chama, a sutra, pode ser qualquer coisa. Às vezes as pessoas querem achar o que é aquela madeirinha. Bota uma cadeira, o que tiver ali na mesquita. O que tiver, tu coloca. Tem uma coisa de ler o Corão. Coloca ali, não tem problema. Para a pessoa, quando passar na sua frente, o que? Não passar, não pecar também. Pode intencionar isso. E também, tu também, quando vai rezar, chegou atrasado, procura um lugar o quê? Antes de tu entrar na fileira, coloca essa sutra e reza. Isso que a pessoa tem que fazer. Por isso que é bom o conhecimento da pessoa, que entender. Outra coisa, passar na frente não quer dizer, olha, preste atenção, tu passar na frente assim. Agora tu está ali, ele está rezando aqui na minha frente, eu passo na frente dele 2 metros.
Não é isso que significa. É aonde ele vai colocar o quê? O rosto dele. Sujud. Isso que se chama, a opinião mais correta é isso. Ou seja, onde ele vai botar o quê? O rosto dele. Aquilo lá, se tu passar naquele lugar, é essa pessoa que o profeta está falando sobre ela. Não é aquela pessoa que passa o quê? 2 metros, da onde ela vai colocar o quê? A testa dela, se prostrar. Não é essa pessoa. Entenderam? Para vocês entenderem o que é passar na frente. E não invalida o que é a oração. E sim é um grande pecado o que é para a pessoa. E a pessoa que não está vendo que o irmão vai passar, às vezes não está distraído, principalmente em mesquita grande. O que ele faz? Coloca a mão. A pessoa está rezando. Estou vendo que ele vai passar, não seria igual que eu estou rezando. Coloca a mão. Para ele não passar, ele passa o quê? Por trás de você. Você também pode fazer isso e não invalida a sua oração. Não invalida a sua oração, nem você fazendo esse movimento, por exemplo. E se ele passou, ele cometeu o quê? Um grande pecado. Principalmente se ele sabe isso e faz. Mas se a pessoa não sabe que isso, aí é diferente. Tem pessoas que não sabem que isso é o quê? É pecado. Agora, nas mesquitas grandes, como Al-Haram, a mesquita de Meca, de Medina, os sábios o que permitiram passar o que na frente. Por quê? Porque ali é milhões de pessoas. Se a gente for falar que é proibido, a pessoa para sair dali ela quer 1 hora. Se ela não vai poder passar na frente de nenhum, ela quer 1 hora para sair dali. São milhões de pessoas que estão ali. E em dias comuns é milhares de pessoas. Como que tu vai sair? Claro, se tu é preciso. Esses sábios que permitem, eles falam o quê? Se é preciso. Ou seja, não tem outro jeito não ser passar. Se tu conseguir outro jeito, tipo tu ir cortando as fileiras entre elas, não é passando na frente, melhor. Mas agora não tem, está todo mundo rezando. Mesma coisa que a pessoa, às vezes, quando perde o udu, perde a ablução no meio da haram. Vai passar na frente de quantos milhares de pessoas para ir lá fazer o udu e voltar. Entenderam? Nessa situação extrema, o que é o que? Perdoável, a gente pode falar assim. Mas a pessoa passar na frente do irmão, sabendo que isso que é pecado, é um grande pecado que essa pessoa está o que? Cometendo. E a pessoa também, que vai rezar, chegou atrasado na mesquita, coloca algo na sua frente. Para ti também não ser um dos motivos das pessoas passarem. Tu que chegou atrasado, coloca algo na sua frente e reza. Allahu Akbar. Pode passar o que quiser ali. Não vai o quê? A pessoa não vai ser considerada como o quê? Que pecou. Por quê? Porque você colocou algo na frente. E você também, isso aqui é recomendado. Quando você for rezar, colocar o que? Algo na frente, rezando sozinho, ou quando você chega atrasado na congregação. Os irmãos já estão rezando. Você chega atrasado, coloca o que? Essa sutra. E essa aqui pode ser até se tu colocar, por exemplo, uma lista. Vamos falar que antigamente, no tempo deles, não tinha tapete, igual hoje que a gente reza. Se tu faz uma lista no chão, serve. O que eu pego, antes de rezar, faz o que? Uma lista, serve. Não precisa ser o que? Um objeto. Se for um objeto, melhor, como falei. Bota uma cadeira, bota qualquer coisa. Na frente já serve o que? Como uma barreira. Mas isso que a irmã falou que invalida, não é o que? Correto. Não invalida a oração da pessoa. Ou seja, se ela passou, eu tenho que tirar, eu tenho que recomeçar a oração. Isso que eu quero dizer. Não invalida a oração da pessoa. Agora, entre uma oração e a outra, a gente pode fazer súplica para Allah. Agora, entre uma oração, agora tu rezou uma oração, pelo que eu entendi que a irmã quer dizer. Rezou uma oração. Entre essas duas orações, ela quer o quê? Fazer súplica. A súplica tu pode fazer em qualquer momento. Deus o Altíssimo que tornou ela genérica, ou seja, tu pode pronunciar, pedir para Deus, suplicar para Deus em qualquer momento. Tem alguns momentos que são o quê? Aconselháveis. A pessoa quer suplicar antes, entre os dois adhan, quer dizer o iqama e o adhan. É o que? Recomendado a pessoa
suplicar. Mas não quer dizer que eu não posso suplicar antes do adhan, se eu chegar na mesquita. Pode suplicar. Também sexta-feira é um dia que o profeta fala que passou sobre ele, que tem uma hora, um momento nela, não é uma hora, às vezes a pessoa entende 60 minutos. Não, é um momento que tem nela, que Deus o Altíssimo que aceita as súplicas. Então o que? Deixou todo o dia de sexta, não especificou para a gente o que? Suplicar. Então a pessoa o que pode suplicar? Suplicar por ela, pelos irmãos, é o que? Recomendado a pessoa o que? Suplicar em alguns dessas ocasiões. Nas outras, é o que é permissível. Opcional, a pessoa quer suplicar agora, não quer suplicar agora, é opcional. Entenderam? Agora o idioma árabe falado também é importante, a gente saber escrever em árabe. Agora a pessoa só de pronunciar corretamente já é o suficiente. Não precisa a pessoa nem ler e nem escrever árabe. Só dela pronunciar corretamente, como a gente falou, Allahu Akbar, já deu. Não precisa ler e não precisa escrever. Se ela vê a palavra Allahu Akbar, não sabe ler, e se a gente falar para ela, escreve a palavra Allahu Akbar, eu não sei, não há problema algum. O importante é falar, pronunciar corretamente. E o corretamente aqui é de acordo com a capacidade da pessoa. Isso aí os juristas falam. Não adianta tu querer falar para uma pessoa que está o quê? Que não é nativa e já está numa idade avançada, tu querer que ela pronuncie o quê? Sem o sotaque. O sotaque não é problema algum, irmãos. O sotaque em si não tem problema algum. O importante é a pessoa pronunciar corretamente, de acordo com como ela consegue. Entenderam? Aqui a irmã falou, posso fazer as orações sem tapete? Sim. No tempo do profeta fazia o que sem tapete? Às vezes botava o que? Al-Hasir, alguma coisa, mas não era que nem os tapetes da gente. Agora, uma das facilidades que o profeta fala, que passou sobre ele, que foi concedido só para ele e para a nação dele, que Deus, o Altíssimo, fez da terra o quê? Lugar de oração para ele e para a nação dele. Tu pode rezar em qualquer lugar, exceto um lugar que seja sujo. Agora, por exemplo, tu foi pegar um ônibus, foi para a rodoviária. Ao chegar na rodoviária, o que aconteceu? Chegou o horário da oração. Tu vê um canto da rodoviária ali e reza, não tem problema. Agora tu viu o quê? Vamos falar que tu olhou para o canto ali, não tem tapete, olhou para o canto, olhou para a terra, para o chão, tu viu o que está limpo, não tem nada, reza ali. Não tem problema algum. Agora, na minha casa, por exemplo, eu só rezo sem tapete. É piso. A gente sabe que está limpo, eu rezo o quê? Sem o tapete. Não há problema algum. Pessoa o quê? De rezar sem o tapete. Tendo o quê? O chão ou a terra o que limpa. Aqui a irmã fala, eu não sei pronunciar corretamente. Agora a pronúncia corretamente, como que ela vem? Pessoa o que de praticar, como diz o ditado, a prática leva à perfeição. Agora vamos falar que eu falo Allahu Akbar. Esse é o primeiro. Só agora se eu ficar pronunciando Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, eu vou conseguir falar o que? Corretamente. Não liga para o sotaque é uma coisa, pronunciar corretamente é outra. Não confundem uma coisa com a outra. Pronunciar corretamente, como eles falam, é uma coisa. Pronunciar com sotaque é outra coisa. Tu pode pronunciar corretamente tendo sotaque. Por exemplo, tu falar Allahu Akbar. Esse R, sotaque. Só falou certo, falou. Só o problema é o sotaque da pessoa. Mesma coisa quando tu fala para um americano falar Allahu Akbar. Fala Allahu Akbar. É o R dele, é da língua dele. Não quer dizer que ele está pronunciando incorretamente, mas é o sotaque dele que é dessa forma, entenderam? Tu falar incorretamente é tu falar assim, Allahu Ekber. Allahu Ekber. Aí sim a gente fala.
Ekber está falando, não é Akbar, Ekber. Aí é incorreto, entenderam? Para você saber o que eles querem significar com isso. Alguém ficou com mais uma pergunta, não entendeu algo? Que a irmã está falando sobre um livro árabe. Não sei o livro que você está falando. Que eu estava com ele. No árabe a gente, se é o que eu entendi, a gente escreve do lado direito para o esquerdo. No português, nas línguas latinas, podemos falar assim, é da esquerda para a direita, como o grego, da esquerda para a direita. Agora as línguas semíticas, como o árabe, o aramaico, o hebraico, escrevem o quê? Da direita para a esquerda. Então, até vai se acostumando. No começo é meio estranho, porque a gente escreve assim, né? Só no começo fica meio estranho, escrever de cá para cá. Até o caderno, quando a gente pega, a gente não começa de cá, começa nessa parte da direita. Ou seja, no caderno, se a gente comprasse aqui do Brasil, a gente ia começar o quê? Pelo lado de trás do caderno, não pela capa. Por quê? Porque a gente copia da direita para a esquerda. Alguém ficou com mais alguma dúvida? Se alguém não entendeu, sinta-se à vontade de perguntar. Isso tudo que vocês estão fazendo, essas perguntas, a gente vai responder com detalhes. Agora a gente responde, claro, por causa da pergunta, mas rezar com tapete, rezar sem tapete, isso tudo a gente vai citar. Mesmo o autor não tendo citado. Porque eu não quero, às vezes, dar muito detalhes, porque dificulta, às vezes, o entendimento da pessoa. Se eu começar a pegar cada pilar, cada ato obrigatório e começar me aprofundar. E dessa forma, e dessa forma, e dessa forma, dificulta o entendimento da pessoa. Claro que a gente vai abrir um curso falando sobre várias opiniões. Ou seja, um assunto mais profundo sobre a jurisprudência. Aí sim, naquele assunto a gente cita detalhes, citamos evidências, mas esse livro é para uma pessoa que quer aprender como orar, como fazer a peregrinação, como fazer o jejum, como casar corretamente, como divorciar corretamente, como comprar corretamente, como vender. É um livro que é simples, para a pessoa entender. Não é tu querer pegar detalhes, evidências, isso até dificulta para as pessoas, irmãos e irmãs, quando é no início. Não é correto a pessoa iniciar com evidência. Correto é como escrevem os sábios. Os atos obrigatórios são 16, decora esses 16. Mas a evidência, tem evidência, mas depois tu aprende elas. Porque se tu vai decorar aqui os atos obrigatórios, vamos te dar a evidência, tu vai falar o quê? Mas o que significa essa evidência? Não vai entender a pessoa. Tá, mas por que eles falaram isso? Mas por que eles tomaram isso como evidência? Aí tu vai entrar num assunto, vai querer explicar. E esse dito é correto ou não é correto? Vai querer perguntar à pessoa. Vai ficar toda a aula falando sobre só um ato obrigatório. Mas a pessoa, quando aprendeu, decorou esses atos, começou a praticar, gravou, depois ela, olha, são 16 atos. Eu quero entender agora, por exemplo, por que a Fatiha é obrigatória. Por que devemos falar ela na oração? Aí a pessoa te traz o dito profético que fala: não há oração a não ser com Al-Fatiha. Não há oração a não ser com Al-Fatiha. Ou seja, ela tem que ser lida. A pessoa começa a entender. Quando perguntar, olha, por que a oração sem Al-Fatiha é inválida? Porque o profeta falou o dito. Tal, tal, tal. A pessoa começa a entender. Mas do início tu querer trazer evidência. Tu querer trazer isso aqui é correto, isso não é correto, e dessa forma, e não sei a pessoa não vai entender nada. Então sempre facilita no começo. A pessoa quer continuar, quer procurar o conhecimento mais profundamente, entender mais, a gente explica.
Aí a gente o que explica? Só se for uma aula que a gente quer falar, por exemplo, sobre um assunto que tem divergência. Aí a gente fala. Vai ser só uma aula ali, deu. Não é uma aula que tem toda semana. Uma aula ali, ó. Vamos citar sobre um assunto. Sobre tal assunto, que os muçulmanos entraram em divergência. Como a gente fez o vídeo sábado sobre a comemoração do nascimento do profeta. Cada um fala uma coisa. Vamos explicar só isso. Essa foi a intenção do vídeo, ó. Explicar o porquê aconteceu essa divergência. Aí sim eu falo as outras opiniões. Mas agora uma aula que a gente está estudando uma escola, qual que é o benefício de falar a opinião de outra escola? Só a pessoa que não entender, dificultar o entendimento. A pessoa aprendeu a escola, praticou tudo, quer ter mais um conhecimento, saber mais. A pessoa que aprende, estuda, pesquisa. Mas no começo, é a mesma coisa que, para vocês entenderem melhor, um médico está estudando o que? Medicina, o primeiro ano. Entrou na medicina esse ano. Passou no vestibular e entrou o que? Na universidade de medicina. Agora, o que ele faz, esse homem? Olha, fala pro professor que está explicando, o médico ali, fala, olha, eu já quero operar. Traz alguém aí para me operar. Já deu, já entendi ali o que tu falou, a teórica, traz o cara que eu vou operar já. O que o médico vai falar para ele? Tá louco. Tu não tá aqui nem há 2 meses. Tu aprendeu algumas coisas aqui da medicina e já quer operar. É a mesma coisa essa pessoa, irmãos e irmãs. Quer falar sobre evidência, quer falar sobre narrativa, se é correto ou não, quer falar se isso é heresia ou não, se ele não tem nem a primeira série ainda. Como que ele vai falar sobre isso? Tu recém está estudando. Tu quer falar de heresia, quem é herege, quem não é. Ah, porque quem comemora é herege. Tu estudou o que para falar isso sobre? Primeiro a pessoa tem que se colocar o que no lugar dela. Depois ela fala essas coisas. Pessoa que estudou, tem conhecimento, tudo bem, a gente escuta. Pessoa que fala conhecimento. Mas agora uma pessoa que não fala conhecimento, escreve um texto de 10 folhas para ti, não tem nada a ver com o que tu falou. O que tu vai fazer com uma pessoa dessa? Que Deus guia ela. Tem como conversar com uma pessoa dessa? E agora esse aluno, quando fala para o doutor, eu estou querendo fazer operação já quero operar. O que o doutor vai falar com uma pessoa dessa? Uma pessoa que tem uma mente dessa. Não faz 2 meses que ele entrou, está no primeiro semestre ainda, está aprendendo o básico do básico do básico, o cara já quer operar, já quer abrir as pessoas para operar. Tem lógica isso? É a mesma coisa que a pessoa que está procurando conhecimento. É devagar. A gente procura o conhecimento, irmãos e irmãs, para tirar, em primeiro lugar, agradar a Deus o Altíssimo. Segundo lugar, para tirar essa ignorância grande que existe entre nós, dentro de nós. Para tirar essa ignorância grande que existe dentro de nós. Por isso que a gente não aprende o conhecimento para falar eu sei, eu tenho conhecimento. Olha, ninguém sabe que nem eu. Eu sei todas as opiniões. Eu sei não sei o que. Eu decoro o Corão. Eu não sei o que, tenho o diploma. Eu sou formado. Não é para isso. Esse conhecimento não é abençoado. Pessoa aprende o conhecimento, como fala o Melek, o imã da escola. O que ele fala quando perguntaram para ele? Tu sabia que todas essas pessoas iam te seguir? Aqui a gente está falando de uma pessoa que faz 1.300 anos mais ou menos que ela faleceu. Ele faleceu em 1179. Ou seja, no fim do segundo século. Então, mais ou menos 1.300 anos faz que ele faleceu. E a gente até hoje falando dele. Que Deus ilumine o túmulo dele. Que Deus tenha misericórdia dele. Perguntaram para ele, tu sabia que todas essas pessoas iam procurar o conhecimento contigo? Porque no tempo dele, as pessoas vinham o quê? Do Marrocos, da Argélia, da Líbia, do mundo inteiro. Para o quê? Procurar o conhecimento com ele. Olha o que ele responde. Eu juro por Deus que eu não procurei o conhecimento, eu não aprendi a religião para ensinar as pessoas, para ser bem visto pelas pessoas, para ser o sheik. E sim, eu aprendi a religião para agradar a Deus e tirar essa grande ignorância que existe em mim. Olha a humildade. Por isso que Deus elevou, por isso que Deus exaltou esses 4 imãs dessas escolas. Deus exaltou em cima
de muitas pessoas. Por quê? Sinceridade. A pessoa que tem sinceridade nos atos, Deus o que? Exalta. Até o Malik, rahimahullah, quando perguntaram para ele, tu está escrevendo aí Al-Muwatta, que é um livro que ele tem de ditos proféticos, que é um livro que a gente está traduzindo. Também, inshallah, vai estar disponível, inshallah, em PDF para todo mundo. Agora, esse livro é um livro que é de ditos proféticos. E no tempo dele, as pessoas, tudo que estavam escrevendo, os sábios, escrevendo o mesmo livro dele. É a mesma coisa, para vocês entenderem melhor. Eu vou escrever um livro sobre o que está passando no Brasil, por exemplo. Vamos falar a crise que está acontecendo no Brasil. Eu vou lá e começo a escrever um livro. Aí chega alguém para mim e fala, olha, Ahmad, todo mundo está escrevendo livro sobre isso, a crise do Brasil. O que vai acontecer, teu livro? Todos os melhores autores estão escrevendo também livro. Aí olha o que ele responde, o Malik, rahimahullah, fala, o que é para Deus permanecerá. Isso que ele responde. E hoje, não existe nenhum livro que foi escrito no tempo dele, que teve o mesmo nome do livro dele, Al-Muwatta, a não ser o livro dele que permaneceu. Por quê? Pela sinceridade. A pessoa, quando é sincera, Deus permanece, deixa aquilo que é para sempre, aquele ato que ela faz, aquela obra que ela faz, Deus o que? Deixa permanente, para recompensar essa pessoa, tanto nessa vida, como na outra vida, depois da morte dela. Isso é uma bênção, uma misericórdia de Deus para conosco. Então a gente procura o conhecimento que é para agradar a Deus, para tirar a ignorância que há dentro de nós. Se depois disso, Deus o Altíssimo, com sua plena misericórdia, facilita para ti alunos, te dá conhecimento, te envia pessoas para aprender contigo, isso é bênção e dádiva de Deus. Só não tu que eu quero aprender o conhecimento para as pessoas falarem que eu sou sábio, para as pessoas falarem que eu tenho conhecimento, para as pessoas me elogiarem, para as pessoas falarem, olha ali, o sábio está chegando, ou para me darem dinheiro, ou para me tratarem bem, ou para me agradecer. Nisso tu nunca vai ter o que? Bênção. Nunca vai ser abençoado esse conhecimento. Você o que? Transmite e também não vai ser aceito. Não vai ser aceito. Como a gente viu que o profeta que passou por ele fala que as duas primeiras pessoas a entrarem no fogo do inferno, quem são? O sábio e o pessoa que dá no caminho de Deus. Pessoa generosa, podemos falar assim. São as duas primeiras pessoas. Por quê? Porque fizeram isso para agradar as pessoas e não para agradar a Deus o Altíssimo. Por isso que a gente tem que o quê? Sempre tomar cuidado disso. Intencionamos o quê? Uma intenção correta. E depois que Deus facilite. Se Deus facilitou para mim ensinar, por exemplo, meus vizinhos, baraka, ou seja, é uma grande bênção de Deus. Se Deus facilitou para mim ensinar o quê? Os meus filhos, baraka, é uma grande recompensa. Ah, meu marido está o quê? Sempre ocupado. Meu marido trabalha o quê? Dia e noite, o coitado. Olha, eu vou procurar o conhecimento e vou ensinar meu marido. Nem que seja 10 minutos antes dele dormir. Ó, meu marido, sempre o que é bom fazer? Deixar tipo o Jardim dos Virtuosos. Esse livro deixa o livro de cama, podemos falar assim. O livro para você ler antes de dormir. Sempre tem que ter um livro. O nosso sheik, que Deus abençoe ele o que nos ensinou? Ele falou, você tem que ter um livro quando vai dormir. Tem livros que você lê para aprender, para saber as coisas, tudo bem. Mas esse livro, antes de dormir, escolhe um livro que fortalece a sua fé. Livro que fala sobre, por exemplo, sobre a sinceridade, fala sobre histórias dos virtuosos. Escolhe um livro assim, para você ler o que você e sua esposa, antes de vocês dormirem. E revezam. Hoje eu leio, por exemplo, 3 ditos proféticos, que falam sobre a bondade com o vizinho. Amanhã você, minha esposa, lê 3 ditos proféticos que falam, por exemplo, sobre o fazer as boas ações.
o bem que há nisso. E dessa forma, além de tu aprender mais, de recitar melhor, aprender coisas novas, também o que? Está sendo recompensada a pessoa. Faz esse, como se chama, como a gente pode falar, esse planejamento, para te ver o quanto tu vai ganhar de conhecimento. Deixa 15 minutos de tu ler o que antes de dormir. 15 minutos só. Lê o que? 3 ditos. Vê isso depois de 5, 10, 15 anos. O que vai ficar? Qualquer dito que tu escutar, esse dito eu li aquela vez. Vai começar o que? Ter ditos. E Deus o que? Facilita para essa pessoa. Principalmente o que? Pessoa que está procurando conhecimento. Isso é uma das, a gente pode falar, um dos métodos para facilitar a procura do conhecimento. Tem que ter um livro de cama. Antes de você dormir, tu lê aquele livro. Escolha o livro que você quiser. Não vai escolher livro de jurisprudência, que é difícil para te ler ali. Escolhe um livro que vai aumentar a sua fé. Por exemplo, um livro que fala sobre a história dos profetas. É uma história mais bonita que a outra. Lê ali. Hoje tu lê, amanhã teu marido lê. Hoje tu lê, amanhã tua esposa lê. E se reversa. Até teus filhos. Antes de dormir, senta lá com eles. Vamos ler a história do profeta Jó. Vamos ler a história hoje do profeta Abraão. Não precisa ser toda, deixa a criança 2 horas. Deixa ela o que? Amanhã o que? Esperando para ser a continuidade da história. Pai, tu leu sobre tal coisa que fizeram uma fogueira para o profeta Abraão. O que aconteceu? Amanhã eu te conto, filho. Amanhã você vai saber o que aconteceu. Isso também tu faz o que? As crianças a gostarem o que? Da religião. Ensinando o que? Ensinos fáceis que aumentam a fé da pessoa. Não adianta tu vir lá e querer ensinar jurisprudência. Isso aqui a pessoa tem que estar concentrada para entender. Agora teu marido trabalha todo dia, tu tem tempo. Não aprendo, olha, eu aprendi isso, eu quero mostrar para o meu marido, para ele também saber. Quando ele chega do trabalho, vai descansar, vai tomar um banho, vai descansar. 10 minutos só. Olha, meu marido, são 16 atos obrigatórios que a gente tem que saber da oração. Vamos ler hoje 3. Amanhã a gente lê mais 3. Dessa forma que tu vai começar a incentivar as pessoas a procurar o conhecimento. A sua família toda vai querer procurar o conhecimento, vai saber o que é o valor do conhecimento. Só sabe o valor do conhecimento, irmãos e irmãs, quem tem. Quem tem o conhecimento sabe o valor. O que facilita na vida da pessoa? O que facilita na vida da pessoa? Pessoa o que? Conhecer. Por isso que Deus fala no Corão que não se comparam as pessoas que conhecem com as pessoas que não conhecem. Não tem comparação. Pode ser aqui, a irmã falou, livro de cabeceira, tá certo, melhor ainda. Livro que você o que? Lê antes de dormir. Alguém ficou com alguma dúvida? Não entendeu algo? Sintam-se à vontade. Desculpa até pelo horário. Não vi nem mais uma pergunta aqui. Então, que Deus facilite o conhecimento para a gente e abençoe a gente onde quer que a gente esteja e faça a gente praticante desse conhecimento adquirido e aceita de nós esse conhecimento adquirido e facilite para nós as boas ações e aceita de nós as boas ações e guie todas as pessoas à senda reta e firme nossos corações na senda reta. E faça de nós misericórdia para as pessoas e não faça de nós castigo para as pessoas. E facilite para nós a entrada no paraíso em paz com os profetas, os mensageiros, os mártires, as pessoas virtuosas. E afaste as nossas faces do fogo do inferno como afastou o Oriente do Ocidente. E não castigue nós no túmulo. Amém. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Boa noite, irmãos e irmãs. Que Deus abençoe a todos e até a próxima aula, inshallah.